Ai, que título polêmico, Camila. Como assim você vai dizer algo contra tudo que as pessoas vêm dizendo há tanto tempo? Todo mundo fala, ai, desafio de ficar 30 dias sem reclamar. Vamos tentar não reclamar. Passos para ter uma vida melhor. Pare de reclamar. Milhares de pessoas dizendo para você parar de reclamar. Que você deveria servir as pessoas sem reclamar. Que você deveria ver o quanto as pessoas sofrem mais que você, ver seus privilégios de parar de reclamar. As pessoas dizendo que isso faz mal e sim, meu nome é Camila Prada, eu sou psicóloga e eu acho que você devia reclamar muito, muito mais. E eu vou explicar por que essas pessoas estão cometendo um erro muito grave ao propor esse desafio para você. Se você já ficou curioso, não se esquece de curtir esse vídeo para o YouTube recomendar ele para mais pessoas e se inscrever no canal para receber todas as novidades. Vamos entender primeiro o porquê que a gente reclama, e é porque algo está incomodando, né? Então, eu sentei em alguma coisa aqui que tá me pegando, eu reclamo, falo, nossa, isso aqui tá ruim, aí eu mudo de lugar. Ou eu tenho um chefe que tá me importunando, então eu vou reclamar dele. Então, eu tenho um marido que não me ajuda nada, então eu vou reclamar dele. A reclamação surge de um incômodo. E aí a cilada é que quando a gente diz para as pessoas que elas não deveriam reclamar, é quase como se eu dissesse para elas que elas têm que aceitar qualquer incômodo ou problema ou sofrimento. E aí você vai me dizer assim, Camila, mas as pessoas vão entender que não tem a ver com a mudança, tem a ver com parar de falar esta frase. Então, gente, peraí. Estamos numa pandemia. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Não. Então, não. As pessoas não entendem que o parar de reclamar tem a ver só com o expressar essa fala. O parar de reclamar é parar de achar as coisas ruins. E as pessoas, se estão achando algo ruim, algo que as está incomodando, isso significa que isso precisa ser mudado. E muitas vezes isso é mudado pela via da reclamação judicial ou de algum departamento da empresa ou numa DR com o marido. Então eu preciso desse incômodo para essa situação mudar. Eu não tenho como resolver enormes problemas e muitos problemas se eu não puder verbalizá-los, se eu não puder enfrentar, se eu não puder entender que embora eu tenha inúmeros privilégios, embora eu esteja com a saúde intacta, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, coisas sim me incomodam. Ah, Camila, mas tem gente que faz reclamação vazia. Isso é verdade. E aí a gente precisa cada vez mais ensinar elas a poder lidar com a reclamação, a pensar sobre isso, a como resolver problemas. Inclusive, a gente tem vários vídeos sobre resolução de problemas, eu vou colocar eles aqui na bio. Se eu esquecer, alguém me avisa, porque esses dias eu esqueci vários vídeos de colocar. Porque é quase como se eu quisesse prevenir o acidente de trânsito, dizendo para as pessoas que elas não deveriam andar mais de carro. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Mas eu tenho que dizer, e ao mesmo tempo começar a educar essas pessoas, que existem coisas que não estão na mão delas, né? Então, por exemplo, aquela pessoa chata, pesada, que fica o dia inteiro reclamando do clima, ou reclamando, sei lá, do vizinho que ligou a música, do cachorro da rua, reclama da propaganda da televisão, de alguma coisa que parece meio, tá, mas isso não tá realmente te causando sofrimento. É quase como usar a reclamação como um assunto, como um jeito de conversar. Ai, nossa, você viu que chato? Ai, aquela coisa meio fofoca. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar com essas pessoas para elas se apropriarem da vida delas e elas poderem entender e nomear o que é sofrimento, o que não é, o que elas podem resolver, o que não tá na mão delas. E além disso, eu falei dos vídeos, mas tem um módulo inteiro lá do curso Independência Emocional, ajudando você a separar o que é o problema das outras pessoas, o que é um problema da sua rotina, o que é causado, como é que a gente pode fazer para resolver cada uma dessas coisas. Mas é importante a gente dizer
que, embora com muito privilégio, todo sofrimento é válido. Embora a gente tire sarro e fale white people problem, ou classe média sofre, ou até perrengue chique, coisas que para algumas pessoas é um privilégio ou até algo sem sentido, como, por exemplo, ter que ficar em casa na quarentena, pode não causar nenhum efeito para mim, mas vai causar um enorme sofrimento e às vezes até uma depressão ou uma ansiedade em outra pessoa. Então, eu não tenho o direito de julgar o quanto aquele outro sofrimento ali está sendo válido ou não, né? Não tem como eu falar pro cara, olha, ficar em quarentena na sua casa com internet, ar-condicionado é muito fácil. Tem alguém sem água, sem esgoto. Claro, é 1 milhão de vezes pior. Ninguém está dizendo que não é pior, mas a gente não está comparando, né? Esta pessoa também precisa resolver a inquietude dela, né? Ela reclamar dessa quarentena precisa gerar em algum momento uma mudança, tá? Então, o que eu vou fazer para melhorar? O que eu vou fazer para isso ficar mais confortável para mim, para isso não deteriorar minha saúde mental? Mas para essa consequência, para essa ação acontecer, na maioria das vezes, é preciso nomear esse sofrimento, é preciso perceber, validar ele. E isso muitas vezes passa pela via da reclamação. E aí é muito engraçado psicólogos dizerem contra, né? Ou até psiquiatras dizerem contra a reclamação. Porque, no fim das contas, o que psicólogo e psiquiatra ouvem o dia inteiro é reclamação. É problema, teoricamente, que outras pessoas não teriam, né? E eu não estou menosprezando. O que eu estou dizendo é que tudo bem reclamar, que é importante, que a gente tem que parar de achar que as pessoas têm que ser dóceis, que as pessoas têm que ser domadas, que as pessoas não podem incomodar o outro, que as pessoas têm que ser passíveis. Não, é ao contrário disso. Para as pessoas serem responsáveis pelas vidas delas, para elas poderem pegar aquilo que é necessário para elas e resolver o problema delas, até isso que é te incomodar precisa acontecer. Porque uma mulher só vai ser mais ajudada se ela reclamar e muito com esse marido. Uma pessoa que tem um trabalho horroroso, que tem um chefe abusivo, só vai conseguir vencer isso se ela, se outras pessoas da empresa, ou mesmo se o RH dessa empresa validar essa reclamação. E percebe o quanto é ruim a gente dizer o contrário disso, principalmente quando isso está na boca de profissionais que são ouvidos como sendo da saúde mental. E, gente, saúde mental não escolhe se você tem mais ou menos dinheiro, né? Então, teoricamente, se você é mais privilegiado, você tem menos problema? Não. E quantas vezes eu ouvi no consultório, nossa, Camila, eu não sei como te dizer isso, eu tô com vergonha. Nossa, é muito bobo, esquece. Porque a pessoa se envergonha da reclamação dela, ela se envergonha da queixa, porque ela olha e fala, nossa, é muito bobo. Então, quando eu tô dizendo para as pessoas o que é válido se dizer numa terapia, está partindo do meu mundo. Eu não sei qual é o mundo dela, eu não sei qual é o histórico dela, eu não sei como é o corpo dela. Então, não, tudo é válido. E quando a gente diz para toda a população, parem de reclamar, desafio do não reclamar, como se você tivesse que aceitar qualquer coisa. É igual quando a gente fala de política, é um assunto que eu quase não falo aqui no YouTube, mas assim, a gente diz, olha, não fala sobre política não, nossa, que assunto chato, ó, não discute sobre política. E percebe que quanto mais a gente afasta esse assunto, cada vez mais a gente vai ficar obrigado a fazer más escolhas, porque ninguém tá debatendo, ninguém tá trazendo assuntos à tona, ninguém tá fazendo as pessoas pensar, ninguém tá obrigando aquelas pessoas a fazer diferente. A gente fica no nosso mundinho e deixa eles fazerem o que quiser. Enquanto a gente não se empoderar desse direito de reclamar do buraco da rua, do médico que falta no postinho, quando a gente não se empoderar que devia ter menos desigualdade ou qualquer coisa que você acredite, e a gente não reclamar disso no e-mail do deputado, no Facebook ou na hora da eleição e não ficar ligado,
aos poucos as pessoas vão tirando o nosso direito, percebe? Não é só o direito dentro da sua própria casa de reclamar com o marido, de reclamar do filho, dentro do seu trabalho de reclamar do chefe ou da colega de trabalho que vai lá no cafezinho 1000 vezes por dia. É em todos os lugares. O quanto esse discurso tira de você seu lugar de direito, seu lugar de indivíduo, de ter personalidade, de ter sua força para conseguir melhorar a sua própria vida, falando como se isso fosse qualquer bobagem. E se te dói, não é bobagem. E ao mesmo tempo, eu digo que quando você reclama e quando você começa a pensar sobre isso, e quando a gente faz uma educação sobre isso, quando a gente fala sobre a inteligência emocional, e é sobre isso que eu falo nesse canal, não com qualquer coisa clichê, mas ajudando vocês a entender e lidar com isso, a gente está falando de responsabilidade. Não é a criança que tá brigando com a mãe, reclamando da mãe, porque minha mãe é brava, ela quer que eu arrume meu quarto. E a gente chega no quarto, o quarto tá uma zona. Não, porque realmente essa pessoa vai perder cada vez mais o direito dela se ela não tá usando ele de maneira responsável, se ela tá falando de um lugar de valor, de um lugar legítimo, de algo que realmente faz sentido. E aí é outra coisa importante, né? Eu tenho aqui nesse canal um vídeo sobre DR, que é muito legal, porque eu acho que assim, não adianta eu brigar com meu marido e falar, você não faz nada pra mim, nosso casamento não tá bom, você não ajuda, e eu não estou dizendo o que é pra fazer, não estou dando pra ele o direito dele fazer do jeito dele alguma coisa, eu não estou sendo clara, porque às vezes a gente faz uma reclamação meio vaga, e isso não vai resolver o problema. Mas, de novo, a gente precisa pensar sobre reclamação, a gente precisa entender mais sobre ela e não simplesmente parar de usar. Até porque, né, gente? A gente vai continuar reclamando, né? E aí, eu acho que a gente tem que entender um outro vídeo que tem aqui no canal de qual briga a gente escolher. Nossa, vai ter muito vídeo, vocês vão ter que me lembrar. Que briga que a gente vai comprar? O que é importante? O que eu topo fazer diferente? O que eu topo de mudança? O que eu realmente quero que mude? Pra gente ter essa reclamação maior, mas de boca cheia. Tendo argumento, tendo de onde falar, tendo todo esse escopo, não só de dor, não só de incômodo, mas de lógica, de sentido, de proposição. Eu acho que é aí que a gente vai poder reclamar muito, muito mais, muito melhor para ajudar você a ter uma vida mais tranquila. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Manda lá no WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, para todo mundo repensar sobre essa palavra tão reprimida e julgada errado por esse tempo. Um beijo e tchau!